A alta do dólar é um fenômeno econômico que exerce grande influência sobre diferentes setores da economia, impactando desde os preços de produtos e serviços até as decisões de produção e exportação. Como o Brasil é um país altamente dependente da importação de insumos, máquinas e tecnologia, bem como importante exportador de commodities e bens agrícolas, as oscilações cambiais podem desencadear efeitos em cadeia que afetam consumidores, produtores e a economia de maneira geral. E nessa entrevista, vamos buscar compreender os principais impactos da alta do dólar, com a especialista Andréia de Jesus Pedrosa, fundadora e CEO da LinkMax, que é uma trading que atua com importação. Vamos analisar como diferentes setores e consumidores são impactados e quais oportunidades ou desafios surgem nesse cenário. Andréia, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise, tudo bem? Tudo bem, Andréia. Falando sobre um assunto que está aí no nosso dia a dia, né? Compreendendo ou não essa situação, a gente gostaria de poder, claro, entender aí os impactos. De que forma, por exemplo, a alta do dólar influencia, Andréia, os preços, né, dos alimentos no Brasil e quais as consequências para os consumidores e o próprio mercado em geral? O Brasil é um país importador, né, Denise? Então não tem como o dólar não influenciar diretamente a nossa vida no dia a dia, né? Se a gente parar para analisar que a maioria dos insumos são importados, né, a gente é um grande exportador de commodity, mas um grande comprador de produto têxtil, de produto eletrônico, de combustível. Então, tudo que está ligado ao nosso dia a dia acaba tendo uma influência muito grande do dólar, né? E essa influência, Andréia, de forma positiva e de forma negativa, por exemplo aqui, né, o aumento do dólar pode criar condições para estimular a produção nacional de determinados produtos? Sem dúvida, né? Eu acho que você tem... O Brasil, ele é o país mais exportador, né? Hoje você acaba tendo um consumo interno muito grande e um consumo fora também muito grande dos nossos produtos agrícolas, né? Quando o dólar tem essa super, né, que ele sobe muito, o produto brasileiro lá fora fica extremamente atrativo, porque ele fica muito mais barato do que um produto normal de outro país que não teve esse afeto pela oscilação do dólar. E aí isso, de uma forma, é positiva para quem está produzindo e consegue comercializar esse produto no exterior, mas para o brasileiro acaba sendo um impacto negativo, porque você afeta muito a lei da oferta e da procura. Você vai ter mais procura de um produto para fora e automaticamente diminui a quantidade desse produto disponível internamente, o que traz uma oscilação do preço também para produto fabricado no Brasil, né? Então, eu não vejo muito positiva essa oscilação. Minha opinião é mais assim, se o dólar ficar estável, ele é melhor porque ele consegue equalizar o processo. Agora, quando ele começa a ter muita oscilação, ele acaba impactando muito negativamente, tanto as importações quanto a produção interna, né, de consumo de produto brasileiro. Andréia, com o dólar em alta, né, é possível que as empresas brasileiras adotem estratégias para reduzir a dependência de importações, por exemplo, alternativas que podem ser exploradas aqui, olhando para o mercado interno? Dependendo do setor, sim, né? O problema é que hoje a gente depende de muita tecnologia que não está aqui, né? Então, o Brasil é um país importador. Então, para você mudar isso, o investimento em tecnologia, em maquinário, em indústrias locais, ele tem que ser grande. E não é uma coisa que você consegue atuar de forma imediata, né? Tem todo um planejamento e, normalmente, um incentivo do governo para que o país se torne um país mais produtor, né? E menos consumista de produto acabado. Então, teria que ter uma mudança muito grande. O que a gente percebe é muitas empresas buscando, tanto na América Latina como com países que têm alguma sinergia com o Brasil, que também trabalha com uma redução de impostos por alguma parceria, e algumas empresas buscando, sim, trazer fabricação de produto aqui para o Brasil, para também conseguir atender essa demanda, tanto interna quanto uma demanda de exportação.
Entrando na questão dos setores, por exemplo, aqui, né, os impactos no setor agrícola e commodities brasileiras. O Brasil aí é um grande exportador de commodities agrícolas. Como é que a alta do dólar influencia, por exemplo, a competitividade do setor com o mercado externo? Fica muito bom, né? Então, o produto brasileiro acaba tendo mais procura do que ele já tem normalmente. O preço, o custo do produto, ele acaba sendo o mesmo, mas o ganho que se tem na operação é muito maior quando você exporta num dólar alto. O que a gente normalmente orienta os produtores é que eles têm que fazer uma avaliação também dos insumos que ele utiliza, porque quando você tem uma produção agrícola, ela é uma produção longa. Para você exportar hoje, você já usou os insumos do passado. Então, você tem que trazer a valor presente o teu estoque. Né? Se você não pensar, se eu tivesse que fazer uma importação de fertilizante hoje, não é o mesmo custo que eu fiz há 8 meses. Então, se você não traz isso para atualizar o seu custo, provavelmente o custo está errado. Acaba sendo uma exportação mais de oportunidade do que uma exportação de planejamento de ser exportador, entendeu? Existem medidas ou políticas públicas que poderiam mitigar os impactos negativos dessa alta do dólar sobre os produtores rurais? Olha, eu acredito que sim, mas eu acho que hoje o produtor rural, como para não depender, né, de fora, ele acaba utilizando ferramentas bancárias para se proteger, porque quando você depende do governo, você não sabe exatamente para qual caminho eles vão e o que eles vão fazer para realmente proteger, né? Como quando a gente está no mundo internacional, você tem os impactos internos, né, do que o governo internamente pode fazer, mas você também tem os externos. Então, se o nosso produto fica a um preço muito baixo, o outro país pode criar um dumping para aquele produto. Então, o produtor hoje, ele acaba ficando dependente dessas ações governamentais. O que ele pode fazer para se proteger um pouco são contratos com o banco, né, para definir um hedge ou um contrato futuro que defina uma taxa, e pelo menos ele consegue fazer um planejamento dentro daquilo. Ele sabe quanto ele vai receber e ele consegue saber quanto ele vai pagar. E assim, olhando para o nosso país como um todo, né, os reflexos dessa alta do dólar no próprio comércio internacional, até porque o dólar forte está se tornando em uma tendência global. Como que o Brasil pode se posicionar estrategicamente para maximizar seus resultados no comércio exterior? Olha, hoje o que eu vejo é, mesmo com essa alta do dólar, as importações elas estão a todo vapor, né? O dólar ele impacta muito mais na importação do que na exportação negativamente. Então, quando você olha o que está acontecendo nos nossos portos, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que tem uma demanda muito alta de importação, o dólar ainda não teve esse reflexo. A gente vai sentir isso mais para frente, né? O efeito acaba sendo cascata. O que o governo poderia fazer seria alguns incentivos, ou para reduzir os custos na importação, com alguns incentivos como se faz quando falta um produto importante na cadeia de insumo. O governo acaba criando cota e permitindo importação com isenção de impostos. Outra ação que a gente vê bastante são os acordos no Mercosul, que também ajuda muito as empresas aqui a trazerem produtos num custo um pouco melhor, né? E essa alta do dólar pode ser aí um incentivo a mais para o Brasil investir na produção de tecnologias nacionais, na sua opinião? Eu espero que sim. Eu espero que sim, né? O Brasil precisa ser um país mais produtor de tecnologia, né? Não só de produtos de commodities, né? E assim, né, sobre esses impactos que realmente são sentidos no mercado interno. Quando a gente fala desse mercado exportador, realmente com o dólar lá em cima, se consegue bons resultados nas negociações. Mas aí olhando para o mercado interno, o impacto também dessa alta do dólar. Por exemplo, o impacto no consumidor final e no próprio custo de vida. Além dos alimentos, quais outros produtos de consumo cotidiano são diretamente impactados pelo aumento do dólar, falando nesse mercado interno? Têxtil, combustível, eletroeletrônicos, de uma forma geral, são muitos produtos, né? Então, acaba impactando
bastante o nosso dia a dia. Se a gente pensar, o têxtil, a gente também tem uma produção grande no Brasil, mas mesmo essa produção brasileira, ela depende dos insumos, ela depende do tecido que vem muito de fora. Então acaba, num efeito cascata, o produto final acaba aumentando o preço. Principalmente as empresas que olharem e falarem, olha, para eu substituir esse item que eu tenho no estoque, que custa X, se com o dólar hoje, eu teria que fazer X mais a diferença cambial. Então, se ela traz a valor presente o estoque, automaticamente o custo aumenta de forma imediata. Se ela não traz de valor presente, isso acaba sendo um risco para a empresa, que não atualizou o estoque na hora de importar. Foi sorte, né? Se o dólar cair, vai ficar bom, se o dólar subir, o preço da produção vai ficar mais alto. Andréia, eu quero compartilhar contigo alguns tópicos aqui. Nossa produção nos abastece com curiosidades sobre o impacto da alta do dólar na economia brasileira. Por exemplo, influência nos combustíveis, já que o preço do petróleo é cotado em dólares no mercado internacional e com a valorização do dólar, o custo de importação do petróleo aumenta, o que pode também elevar os preços dos combustíveis no país. E o turismo internacional. A alta do dólar torna viagens ao exterior mais caras para os brasileiros, o que pode incentivar então esse turismo interno, beneficiando a economia local e aproveitando o tempo para conhecer um pouco mais esse nosso Brasilzão, olhando então para esse turismo interno, que nesse caso aqui, então traz esse efeito reverso, digamos, ao invés de gastar muito lá fora, porque realmente está pesado o consumo, quando a gente vai cotar pelo dólar, então aproveitar o nosso real para poder valorizar o nosso turismo interno. Na sua opinião, também está valendo, né? Super, e nossa, o Brasil é muito lindo, é muito mais lindo do que a gente imagina. E realmente, nesse momento, compensa viajar no Brasil do que fora. Compartilha conosco também, por favor, se você tem algum caso em que a variação cambial trouxe desafios ou oportunidades inesperadas para uma empresa brasileira. Tem algum exemplo que pode ser dividido com a nossa audiência, Andréia? Vamos ver se eu vou pensar. Esse eu não tinha pensado sobre. Algum impacto positivo? Isso, na verdade, assim, algum caso em que essa variação cambial trouxe desafios e oportunidades inesperadas para uma empresa brasileira diante desse cenário, diante desse momento em que a gente está acompanhando realmente a força, né, da pressão da alta do dólar. O meu problema é que, como a gente trabalha muito com importação, o impacto ele não foi muito positivo, Denise. A gente acaba vendo as empresas tendo um custo muito maior, né, dentro e muito fora da programação, porque não era um dólar esperado. Então, hoje o meu impacto ele acaba não sendo positivo por essa atualização que você tem que fazer com o dólar, né? Eu não tenho nenhum caso que eu falo, nossa, como do turismo, né? Para o turismo, o dólar tem um impacto positivo, ele vai trazer mais viagens dentro do Brasil. Agora, no nosso dia a dia, que o nosso mundo é importação, o impacto ele é mais negativo do que positivo. Para acompanhar um pouquinho mais o teu trabalho, André, e até para poder entender, por exemplo, né, a função, a localização, a prioridade no dia a dia de trabalho da LinkMax, que é uma trend que atua justamente com a importação, como é que a gente encontra vocês, por exemplo, nas redes sociais? Grupo LinkMax, encontra no Instagram, a gente também tem no YouTube. Essa semana, na quarta-feira, eu vou fazer um webinar para falar sobre reforma tributária e operações de encomenda, que é uma modalidade de importação que ajuda as empresas a reduzir um pouco o custo e diminuir um pouco esse impacto do dólar, porque a gente também aborda sobre os benefícios fiscais. Então, estamos no YouTube, LinkedIn, Instagram, tudo como Grupo LinkMax. E aqui na CBN com essa entrevista que foi muito oportuna. Agradeço demais a tua presença conosco aqui, aceitar o nosso convite para trazer também esse teu olhar, essa tua avaliação envolvendo esse mercado interno e externo. Andréia, muito obrigada, por estar conosco. Um bom dia para ti. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. A alta do dólar e essa conversa aqui na Rádio CBN com a Andréia de Jesus Pedrosa, que é fundadora e CEO da LinkMax, que é uma trend que atua com importação.